isso aqui foi uma tradução ao pé da letra, tá? Então, assim, eu peguei lá, que estava no artigo, o estudo, e trouxe a definição para a gente discutir. Que boa postura é o estado de equilíbrio muscular esquelético que protege as estruturas de sustentação do corpo contra lesões ou deformidades progressivas. Isso é interessante, tá? Interessante você... a gente tem uma tendência ao longo do envelhecimento de ter deformidades progressivas, né? Na verdade, a gente não precisa ser impactado, né, para essa definição, mas na verdade o que acontece, né? A gente tende a ter alterações da postura no processo de envelhecimento. Tá? No processo de envelhecimento, os discos ficam menos desidratados, a gente tem microfraturas, tá? Isso fisiológico, de maneira normal, tá? Nas vértebras, nos corpos vertebrais, tá? Então isso é um dos motivos que a desidratação, auxiliada a essa perda de massa óssea, é um dos contribuintes para o indivíduo perder estatura ao longo dos anos, ao longo do processo de envelhecimento. A gente tem algumas consequências posturais relacionadas ao processo de envelhecimento, que o indivíduo fica com uma cifose aumentada, há uma tendência de retificação da lombar, há uma tendência de baixar as costelas se aproximando muito do ilíaco. Então são algumas condições geralmente normais, né? A boa postura e principalmente o exercício físico, ele retarda um processo, né? Ele tem uma capacidade de você sofrer menos com as intercorrências e retardar um processo de envelhecimento. Então, por isso que é importante a questão do exercício frente à progressão postural que a gente tem ao longo da vida, tá? E aqui fala, né, independente da postura, ereta, deitada, agachada ou curvada, em que as estruturas passivas ou ativas, eles estão nas melhores condições que os músculos vão agir de forma mais eficiente, tá? E também são ofertadas posições para quê? Para proteção de órgãos torácicos e órgãos abdominais, tá? Então, assim, numa boa postura, a gente tem uma eficiência muscular melhor. Por quê? Porque as orientações articulares, os pontos de extensão estão nas localizações adequadas. Assim a gente consegue ter uma melhor eficiência muscular, né? Lembra que o músculo é eficiente nos seus padrões, nos seus comprimentos de repouso. E você tem, por exemplo, uma postura excessivamente cifótica, né? Eu tenho esses músculos anteriores, aqui da cadeia anterior do ombro, numa condição retraída. Aí, assim, a performance desses músculos, por conta de estar numa posição em encurtamento, elas não se dão de uma maneira tão eficiente assim, tá? Inclusive, quando a gente pensa em atuação escapular, por exemplo, você não tem uma boa função escapular, eu não tenho um bom rendimento, não dou condições para um bom rendimento de musculatura mais superficial, e aí acontece o quê? Né? Um desenvolvimento muscular precário, porque eu não coloco esse músculo numa condição eficiente para trabalho e, consequentemente, eu não vou ter respostas eficientes frente a esse trabalho muscular de forma específica, tá? Então, por isso que é importante essa questão postural, a questão mecânica, né, compressiva também, alterações posturais muito significativas, né, colocam cargas assimétricas nas superfícies articulares. Então isso, ao longo do tempo, pode causar situações ali que podem contribuir para quadros degenerativos, né? Imagina uma pessoa que tem um valgo de joelho, por exemplo. A pessoa tem um valgo de joelho, ela tem o contato, toda a articulação, né, contato entre as superfícies ósseas. Então, o peso que deveria ser distribuído por igual entre essas superfícies ósseas, ela é mais o quê, né? Ela é mais concentrada na parte lateral do joelho, num valgo, por exemplo, né? Então, eu tenho muita carga em um ponto único, numa carga que deveria ser distribuída, tá? É a mesma coisa, né? Como é que... como é que você preferia que eu pisasse em você? Tipo, descalço ou com salto alto, né?
Então, descalço eu tenho mais distribuição daquela carga frente ao corpo. Agora, é um ponto de tensão único que faz uma pressão, tá? E vai com toda a força naquele local. E aí, assim, eu tenho uma carga desproporcional para um ponto único, então eu acelero o processo de degenerações nesse local que eu coloco uma carga excessiva. A carga distribuída sempre é bem-vinda, tá? Mas a carga excessiva em um ponto único causa esses padrões ali de descompensações e de excesso de degenerações precoces, tá? Então, assim, eu tenho pontos em que relaxa-se o ligamento colateral lateral e coloca um excesso de tensão no ligamento colateral medial. Uma tensão entre ligamentar que deveria também ser distribuída, tá? E aí o que acontece? Tensão ligamentar que deveria ser distribuída, eu ocorro uma descompensação funcional, eu afrouxo o ligamento do lado, coloco um monte de tensão no ligamento colateral medial. Agora, eu coloco muita carga na parte lateral e nada na parte medial, entendeu? Então tem uma descompensação funcional articular por conta de um desvio posturais. Aí, pessoal, é o seguinte, tá? Então por isso que a boa postura está associada à condição do melhor posicionamento articular, a melhor distribuição de cargas, a melhor tolerância, tá? A pessoa que tem uma melhor postura, a gente tende a associar a um estilo de vida mais favorável também, tá? A eficiência muscular melhor. Então, assim, esses quadros estão referentes à questão da boa postura, tá? Esse alinhamento, e aí a gente pode colocar na questão da boa postura também a associação com a estética. Isso é um ponto muito importante nessa situação. Tá? Uma das grandes aplicabilidades da questão postural é a questão da construção do físico de maneira harmônica. Tá? Então, assim, por mais que a pessoa tenha hipertrofia, tá? Às vezes uma hipertrofia não tão simétrica, não tão proporcional, e aí você, às vezes, coloca uma pessoa muito hipertrofiada, mas falando ao pé da letra, meio empenado, assim, sabe? O cara que tem muita massa muscular, mas é extremamente cifótico. Então, talvez esse ponto não faz com que ele não tenha desenvolvimento muscular, mas o desenvolvimento muscular não seja harmônico e a apresentação do corpo como um todo, ele fica num processo mais... não fica tão, assim, uma coisa tão simétrica, não valoriza, não exalta mais aquela condição daquele músculo que ele tem com relação à questão do treinamento, né? Então é a mesma coisa que eu vou vender doces numa padaria, mas a exposição dele está prejudicada por conta da vitrine ali, da prateleira, não está com algum problema ou está escondida, enfim. Tá? Então, assim, a gente pega a armação, coloca no melhor condição para valorizar, consequentemente, aquele desenvolvimento muscular que a pessoa tem. Né? Então, por isso que a gente tem que pensar na estrutura, pensar sempre de dentro para fora e pensar sempre também do eixo do corpo para as extremidades, da musculatura superficial para a musculatura profunda. Tá? Aí a gente tem aqui, olha que interessante, o artigo traz essa foto de como se fosse um menininho com uma boa postura, tá? Porque ele trouxe uma referência entre esses pontos anatômicos aqui, né? E o fio de prumo. Por que essa referência anatômica, né? Da frente do maléolo, frente de cabeça da fíbula, eixo do trocânter maior, acrômio e o trago da orelha. O que acontece? Ele colocou como se fosse uma boa posição, uma boa postura, essa relação do menino. Por quê? Porque por conta da relação desses pontos da vista sagital. Porém, né, tipo assim, o que me saltaria aos olhos, vou marcar aqui deixa eu ver se eu consigo aqui, a hiperlordose do menino e a escápula aqui, né? O interessante é a gente pensar que esse menino tem 8 anos, tá? E isso tem toda muda pra gente o enfoque, tá? Porque se eu pegasse uma pessoa assim, com esse quadro parecido e fizesse avaliação, um aluno que a gente tem, né? Um adulto ali, eu poderia falar a questão da hiperlordose,
da curvatura excessiva, e mesmo com relação a essa boa relação, né, porque ele faz um marqueamento para conseguir ter essa boa relação postural, mas aqui a gente tem essa inclinação escapular também, né? Então, isso se dá por conta, tá, essas compensações, que as crianças, geralmente, elas têm um padrão de desenvolvimento ortopédico postural. Tá? Então, assim, a criança, ela demora um pouco mais para ter a maturação do músculo transverso do abdômen. Então, quando a pessoa tem ela não tem essa maturação do transverso, ela tende a ter uma hiperlordose através da protusão abdominal. Uma das funções do transverso é contrapor uma pressão abdominal aumentada por conta da expansão torácica, né? Toda vez que a gente respira, o diafragma abaixa, para quê? Para expandir as costelas. E aumenta a pressão, inspira, né? Aumenta a pressão intraabdominal. Aí o que acontece? O diafragma faz uma força contrária aqui. E para o quê? Para contrapor a projeção dos órgãos internos à frente. O problema é que na criança, essa maturação de transverso, ela não está consolidada. Então, assim, quando você vê uma criança, vai estar brincando de pega-pega, né? Ela dá o pique lá, ela corre, ela está cansada, ela começa a respirar, ela tem uma respiração de cachorrinho, uma respiração mais abdominal ali. Por quê? Por conta que toda vez que ela inspira, ela tem esse abaixamento do diafragma, aumenta a pressão abdominal, não tem uma pressão contra de contenção do transverso maturada e há uma distensão desse abdômen. Tá? Então, por isso é uma condição que ainda faz parte do desenvolvimento motor da criança, dessa questão dessa maturação. Então, a gente tem que levar isso em consideração nessa análise específica. Tá? Agora, se fosse uma pessoa já adulta, que a gente vai fazer a avaliação, a própria criança, né, ela começa, a partir dos 12 anos, a escápula começa a se posicionar numa condição mais neutra em rotação superior. Tá? Então, assim, há fases e etapas do desenvolvimento ortopédico da criança que vai, para cada ponto específico, para cada idade específica, algum padrão postural, ele é esperado. Tá? Que daí a pessoa vai se consolidando, vai crescendo, as estruturas vão se ajeitando, vamos dizer assim, na posição mais fisiológica, mais natural. Então é importante esse entendimento, essa compreensão. Até por isso, assim, é interessante a avaliação precoce, o acompanhamento e o direcionamento ali para um ortopedista ou para um fisioterapeuta pediátrico ali, que consegue ajustar, ver se esse desvio postural ele está condizente à faixa etária ou está excessivamente fora de um padrão de proporcionalidade e necessitando-se fazer uma intervenção de uma forma melhor. Tá? Então ele quis colocar só que esse exemplo de uma boa postura, e aí ele colocou como uma má postura, né, que é um termo geralmente impreciso. Eu gostei dessa parte que ele falou, tá? Assim, porque a gente pode ter diversas interpretações ali relacionadas à má postura, mas a gente vamos ter sempre a questão clássica do alinhamento corporal entre as suas estruturas e a melhor condição de, principalmente, de dissipar as cargas gravitacionais, tá? E aí, assim, eu até colocaria, assim, que poderia estar relacionada a questão postural a uma questão patológica, mas, assim, isso digo, quando for um caso estrutural muito grande, geralmente acompanhado de uma deformidade neurológica associada, tá? Então, a gente tem que ter cuidado desse negócio de relacionar a má postura à questão patológica, relacionar a dor, relacionar a qualquer coisa, tá? Postura pode produzir um aumento de tensão nas estruturas de suporte, que eu falei de cargas desproporcionais, e aí não tem uma questão menos eficiente da produção do corpo, da adequação do corpo, aumento de gasto energético. Então, por isso, depende-se da interpretação de boa postura, má postura, com relação a um alinhamento clássico, beleza, mas geralmente, contextualmente, pode ter outras interpretações desse conceito de má postura e boa postura também, tá?